agora a gente vai começar o estudo de fatoração de uma expressão algébrica ou fatoração de um polinômio, ok? Então, fatorar, gente, é simplesmente pegar uma adição ou uma subtração e transformar em um produto. Isso é fatoração. Então, eu dei um exemplozinho aqui com um retângulozinho. Um retângulo que eu dividi ele em três quadriláteros. Ó. Eu tenho essa figura, essa do meio e essa branquinha aqui, certo? Então, se eu quiser achar essa área toda aqui, eu posso falar o seguinte, que eu vou somar as áreas. Então, essa área aqui, A, ó, lado vezes lado. Então, vai ficar A vezes X mais. Qual é essa área vermelhinha? Opa, se aqui é X, gente, aqui também vai ser X. Então, qual vai ser a área? Lado vezes lado, B vezes X, correto? Essa aqui, opa, se aqui é X, aqui também vai ser X, né? Do mesmo tamanho que lá. Então, qual é a área? Lado vezes lado, C vezes X. Então, tá aí a área dessa figura toda aqui, ó, que é esse retângulo maior. Correto? Só que, observe que a letra X apareceu nas três parcelas da soma, não apareceu? Quando isso acontece, eu falo que a letra X é um fator comum, porque pertence a todas as parcelas. Então eu posso colocar em evidência, então eu posso falar que a área desse retângulo grande vai ser, vou colocar o fator comum que é o x em evidência. Aí fica assim, ó, AX dividido por x, A. BX dividido por x, B. CX dividido por x, C. Então eu posso falar também, gente, que a área é x vezes A mais B mais C. Só que aqui está fatorado, eu fatorei. E eu posso falar também que essa área não é o lado vezes esse outro lado. E esse outro lado aqui, se eu for trabalhar na forma fatorada, ele vale o quê? A mais B mais C, concorda comigo? Então qual é a área? X vezes A mais B mais C. Está provado aqui. Então aqui tá, eu fiz separando, aqui eu fiz como se tivesse lado vezes lado, fatorando, mostrar que é a mesma coisa, ok? Usei o exemplo de uma figura geométrica só para ilustrar um pouquinho, florear um pouquinho aí. Agora vamos com mais 5 exemplos. Olha aqui, AX mais AY, dá para fatorar? Dá. O que é fatorar mesmo? Colocar o fator comum em evidência, porque eu estou trabalhando fator comum em evidência. Depois nós vamos ver outros tipos de fatoração. Qual é o fator comum aqui? Ah, aqui é a letra A, ó. Apareceu aqui, apareceu aqui. Então essa letra A é o fator comum. Eu vou colocar essa letra A em evidência. Coloquei ela aqui, ó. Agora vamos lá. Quanto é A vezes X dividido por A? Vai dar X. Quanto é A vezes Y dividido por A? Vai dar Y. Então, gente, A vezes X mais Y é a forma fatorada desse binômio, que eu chamo também de polinômio, correto? Só que ele está na forma fatorada, olha o vezes aí. Olha o segundo exemplo. 2ABC mais 3ABX. Tem fator comum? Tenho. Ó, a letra A está aqui, a letra A está aqui. A letra B está aqui, a letra B está aqui. Então, o A vezes B é o fator comum. Então, eu vou destacar, ó, A vezes B, vou colocar em evidência. Aí vai ficar assim, ó. 2ABC dividido por AB, 2C, mais 3ABX dividido por AB, 3x. Eu fatorei, ok? Então isso aqui é a fatoração desse polinômio, ok? Apareceu vezes, ó. Se você fazer o chuveirinho, você volta lá no início. É a mesma coisa, só que está escrito em uma forma fatorada, correto? E a mesma coisa o terceiro exemplo. A ao quadrado b mais 3a ao cubo vezes b ao quadrado menos 7a quarta vezes b ao cubo. Uai, Rogério, agora eu fiquei na dúvida. O a é fator comum, ok. O a está aqui, aqui e aqui. O b é fator comum, ok. O b está nos três. Só que eu vou colocar o a ao quadrado, o a ao cubo ou o a quarta em evidência. Na hora de colocar em evidência, você vai escolher sempre a letra com seu menor expoente, menor, correto? Então aqui eu vou escolher a ao quadrado, a ao cubo ou a quarta. Eu vou escolher a ao quadrado, que é o menor expoente. Eu vou escolher b, quando eu falo b é b elevado a 1, não se esqueça.
b ao quadrado ou b ao cubo? Eu vou escolher o b, o menor expoente. Agora vamos lá, bem devagar. A ao quadrado dividido por a ao quadrado, a gente vai dar 1. Porque, como é que você sabe, Rogério? É a ao quadrado dividido por a ao quadrado. Não é uma divisão de mesma base? Vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Ó. E quanto é a elevado a zero, gente? Qualquer letra elevada a zero é 1. Então, a ao quadrado dividido por a ao quadrado, 1. Só explicando aqui o porquê, ok? Então, eu tenho que o 1, vou ter que colocar aqui, depois eu apago. Ó, 1 vezes. Agora, b elevado a 1 vezes dividido por b elevado a 1 é a mesma coisa, vai dar 1. 1 vezes 1. Depois eu vou arrumar isso aqui, para ficar tranquilo. Mais 3, observe que aqui é 3. Quando aparece número aqui é 1, ok? Quanto é 3 dividido por 1? 3. Então vai ficar 3 vezes. A ao cubo dividido por a ao quadrado vai dar A. Divisão de mesma base. 3 menos 2, 1. A. B ao quadrado dividido por B é a mesma coisa. Aqui é 1. 2 menos 1, 1. Então vai ficar B. Menos, porque aqui é menos. 7 dividido por 1 invisível que está aqui, ó. 7. Ok? Vezes A quarta dividido por A ao quadrado, ó, divisão de mesma base. 4 menos 2, 2. Então vai ficar A ao quadrado. B ao cubo dividido por B, 3 menos 1, 2. Então vai ficar B ao quadrado. Então tá aí a forma fatorada. Agora eu vou dar uma ajeitadinha. Ó. A ao quadrado vezes B vezes 1 vezes 1, 1. Vou colocar um só, né? Uma vez só. Para que repetir 1 vezes 1? 1 vezes 1, 1. Mais 3AB menos 7A ao quadrado, B ao quadrado. Eu coloquei na forma fatorada esse polinômio aqui. Ok? Está na forma fatorada. Eu coloquei os fatores que são comuns em evidência. Correto? Agora o outro. 18x à quarta mais 12x ao quadrado menos 8x. Ah, Rogério, eu já sei. O x é fator comum. X apareceu aqui, o x apareceu aqui e o x apareceu aqui. E eu também expliquei que eu vou colocar o de menor expoente em evidência. Então vai ser esse x, cujo expoente dele é 1. Os outros são maiores. Agora eu tenho que pensar nos números. O 18, o 12 e esse 8. Existe número que eu consigo dividir os três ao mesmo tempo? Uau, existe, Rogério. Existe sim. O 2. O 2 eu consigo dividir. Então eu tenho que colocar esse número também. Ah, Rogério, mas se tiver outros números que eu consigo dividir os três, você vai escolher o maior. É como se fosse MDC, ok? Você vai escolher o maior divisor de todos eles. Então aqui o maior deles juntos é o 2. Ah, Rogério, por que não é o 4? Porque o 18 não divide por 4. Esse divide, mas o 18 não. Tem que ser o maior divisor dos três ao mesmo tempo. Ou dos 4, quando tiver 4, ok? Então aqui é o 2. O 2 divide esses três números. E a letra? Qual é a letra que é fator comum? É o x de menor expoente. X elevado a 1. Então tá aí. Aí vai ficar assim. 18 dividido por 2, 9. X à quarta dividido por x elevado a 1, divisão de mesma base, 4 menos 1, 3. Ó. Então vai dar 9x ao cubo. Mais 12 dividido por 2, 6. X ao quadrado dividido por x, 2 menos 1, 1x. Menos 8 dividido por 2, 4. X elevado a 1 dividido por x elevado a 1 vai dar x elevado a 0, que é 1. Então vai ficar 1 aqui. Então melhorando um pouco, 2x em evidência vezes 9x ao cubo mais 6x. Quanto que é 4 vezes 1? 4. Eu fatorei colocando o fator comum em evidência. Correto? Tá aqui o fator comum, o 2 e o x. Então, quando tiver números, eu tenho que pensar qual é o número que eu vou dividir os três ao mesmo tempo. Qual é o maior deles? É o 2. Sempre o maior, que eu divido os três ao mesmo tempo. Aí eu coloco também em evidência, não posso esquecer. E esse tipo de fatoração é para a gente começar a treinar para resolver equação de segundo grau. Olha só, x ao quadrado menos 5x igual a 0. É uma equação de segundo grau. E eu sei fazer ela fatorando isso aqui. Ok? Pelo seguinte, o primeiro membro tem fator comum? Tenho. O fator comum é a letra x. Correto? Então eu vou colocar a letra x em evidência.
Quanto é x ao quadrado dividido por x? Vai dar x. Quanto é menos 5x dividido por x? Vai dar menos 5. E isso aqui é igual a zero. Então, muita atenção agora, porque eu vou começar já para a gente treinar. Lá na frente a gente vai usar muito isso. Eu tenho um produto de duas coisas e onde a resposta é zero, correto? Se eu sei que a resposta é zero, eu tenho duas hipóteses. Se o x for zero, quanto que é zero vezes esse parênteses? Não importa o valor do x. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então a primeira resposta aqui, ó, x igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau, gente. A primeira resposta é zero. Ou, agora o contrário. Se o parênteses for zero, quanto é x vezes zero? Vai dar zero também, não vai? Ou x menos 5 igual a zero. Aí eu passo esse 5 para cá, x igual a 5. Nesta situação, as raízes dessa equação de segundo grau vai ser 0 e 5. Essa equação de segundo grau pode haver duas raízes, até duas raízes. Nesse caso existem, e elas são diferentes, o 0 e 5. Ok? E eu usei o que? Técnicas de fatoração, fator comum, evidência para resolver. Só estou dando um exemplozinho, o que vai estar esperando a gente lá na frente. Beleza? Não se preocupe. O importante é fatorar colocando o fator comum em evidência. Correto? Se for preciso, volta no vídeo.